Vocês se lembram dessa planta? No último vídeo, ela não estava em flor e hoje ela começou a florir. Essa é uma caliandra vinda da Paraíba. Transformamos ela num bonsai. Dá para perceber que ela já precisa de poda. Então, o que acontece? Nós estaremos primeiramente esperando vir toda florada, para que depois a gente possa vir a podar, voltar ela a ter a sua forma original. O bonsai, a gente precisa muito de estar sempre preocupado com os excessos de folhas, de galhos e também de a falta de nutriente, onde a planta começa a definhar. Muitas das vezes as pessoas que gostam do bonsai ou têm curiosidade me perguntam por que esse tronco dela tem essa formação, uma casca grossa. É justamente porque no Nordeste, que é outro tipo de bioma, então o que acontece? Sol muito escaldante, questões de fogo, então essa aqui seria tipo uma cortiça, aonde a planta se defende pela própria natureza do calor excessivo. São vários os estilos. Para quem gosta de bonsai, normalmente ele vai aprender que cada virada de galho, cada estilo tem uma diferenciação. Mas no geral, as plantas em si, a preocupação maior é transformar uma planta em miniatura, não perdendo a essência natural que ela tem. Aqui é um Ficus retusa, está podado porque nós cortamos ele recentemente para trocar o substrato. Nós precisamos tirar, mas acredito que quando o próximo vídeo que nós formos fazer, ele vai estar todo com a sua copa já cheia. Aqui é um outro estilo bem definido, que esse é o Humus parvifolia. Dá para perceber que a poda dele já é bem diferenciada. O mesmo eu falo aqui do Ficus benjamina e do outro Humus. Você vê que é uma diferenciação muito grande dos dois. Aqui é um estilo já totalmente diferenciado. Aqui tenho ele nessa proporcionalidade, sempre esse no caso virado para a direita, né? Uma outra que chama muita atenção foi como que nós fizemos isso aqui. Essa planta, ela tem mais ou menos uns 15 para 18 anos, que eu plantei ela uma muda de 4, 5 centímetros dentro de um vaso pequeno e deixei ela envelhecer nesse vaso. No dia que eu tirei o vaso, as raízes tinham ficado todas enroladas, tá vendo? O que nós chamamos na prática da jardinagem de novelamento de raiz. E eu procurei fazer um bonsai mostrando esta raiz, porque os bonsaístas dão muito valor às raízes expostas. Olha, dá para perceber que qualquer deslize você tem a necessidade de vir podando. Ó. Então, o bonsaísta ele tem que estar sempre preocupado em manter o bonsai podado, cuidado, com bastante rigor nas questões de adubação, porque qualquer erro fatalmente você vai perder sua planta. Aqui é um bonsai típico de um estilo bem diferenciado, que é o estilo Kengai, que é em forma de cachoeira. É uma planta que eu venho trabalhando desde a época que ela era muda com 8, 10 centímetros. Aí eu já preocupei em fazer o estilo desde o começo, o Kengai. Então, é uma planta que eu estou mais ou menos há 25 anos trabalhando ela. E é a única planta, é o único bonsai que nós podemos utilizar um vaso grande. Você pode notar que eu coloquei até uma pedra embaixo, porque é o seguinte, os japoneses, eles têm uma predileção com as pedras, porque elas, para eles, significam eternidade. Nós nascemos, as pedras estão aqui, nós vamos morrer, as pedras vão ficar. Então, eles vira e mexe, colocam em alguns bonsai uma pedra para ter essa simbologia. Ao mesmo tempo que, se souberem cuidar de um bonsai, você vai ter o bonsai por dezenas até centenas de anos, passando de geração a geração dentro da própria família, ou no caso de colecionador para colecionador. Sou Roberto McDonald, floricultura no bairro Sagrada Família, meus contatos estão aqui.